O projeto em tramitação na Assembleia estabelece novo marco regulatório das parcerias público-privadas. O governo do estado inicia processo de instalação do Centro de Referência de Imigrantes e Refugiados de Santa Catarina. A campanha da Fraternidade chama a atenção para o direito ao saneamento básico. E ainda o balanço parcial da temporada de verão em Santa Catarina. Agora no Notícias da Semana. Já está em tramitação na Assembleia o projeto de lei do governo que cria um novo marco regulatório para as parcerias público-privadas em Santa Catarina. A matéria foi protocolada na Casa no final do ano passado e tramita em regime de urgência. Por isso mesmo, o projeto deve ser um dos primeiros a serem analisados pelos deputados nessa retomada dos trabalhos. É o que mostra a repórter Maria Helena Salles. A duplicação e a construção de novas rodovias, a modernização dos portos, a ampliação dos sistemas de água e esgoto, a implementação de equipamentos destinados ao entretenimento, lazer e incremento do turismo no estado. Essas são algumas das prioridades estabelecidas pela SC Parcerias, uma empresa de economia mista criada pelo governo estadual para gerar investimentos no estado pelo regime de concessão convencional de serviços públicos ou pelo regime de PPPs, as parcerias público-privadas, que agora deverão ser normatizadas. A lei estadual que estabelece as PPPs é de 2004 e o governo de Santa Catarina chegou à conclusão que essas normas precisam ser aperfeiçoadas e atualizadas. Por isso, já enviou à Assembleia Legislativa um projeto que substitui a lei vigente e institui o marco regulatório das PPPs. A proposta estabelece uma nova legislação estadual que vai dar as diretrizes para todas as parcerias celebradas entre o governo e a iniciativa privada. O superintendente de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, assinou a justificativa do projeto que cria o marco regulatório das PPPs, juntamente com o secretário de Estado de Planejamento, Murilo Flores. Ele explica que um dos objetivos é adaptar a lei estadual à legislação federal que trata do tema, dando mais segurança jurídica para as parcerias e tornando as PPPs mais atrativas para o poder público e para a iniciativa privada. Vai possibilitar que o Estado destine os seus recursos orçamentários para outras prioridades e outras obras que são fundamentais para o bem-estar da população. De acordo com Taniguchi, a lei estadual tem 12 anos, mas até hoje o governo não firmou nenhuma parceria público-privada. Ele esclarece que a PPP não visa a execução de obras, e sim a prestação de serviços ao Estado, podendo envolver a realização de obras. Não há cobrança de taxas da população. A necessidade de instituir normas para as PPPs se tornou mais urgente para que o governo consiga tirar do papel o PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis, coordenado por Cássio Taniguchi, e que inclui grandes mudanças nas vias públicas e no transporte coletivo. Aquelas pessoas que irão utilizar o transporte público têm que ser bem atendidas. Como há uma carência de recursos, tanto orçamentários quanto de investimentos, partimos para uma parceria público-privada, onde a empresa entrará com um pedaço, o poder público entrará com outro pedaço, para que se viabilize o mais rapidamente possível essa implantação do PLAMUS, que é fundamental para a região metropolitana de Florianópolis. O projeto, que institui o marco regulatório das PPPs, tramita em regime de urgência na Assembleia. Projetos em regime de urgência devem ser votados num prazo máximo de 45 dias, contados a partir do início da tramitação. Com isso, a proposta tem que ser apreciada pelos deputados até o próximo dia 24. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e deve passar também pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Economia. Para o líder do governo, o deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, a aprovação é necessária para o desenvolvimento do Estado. Um empreendedor do setor privado, ele não vai construir nem rodovia, nem ferrovia, nem portos, nem aeroportos, ou qualquer outra atividade, ou projeto energético, se ele não tiver uma segurança jurídica no contrato que
dê a segurança a ele de fazer o investimento e ao longo do tempo recuperar. Então essa lei ela é importante para o desenvolvimento do Estado. Ela é importante para que o Estado possa colocar mais dinheiro na educação, na saúde e segurança e ao mesmo tempo resolver as obras estruturantes através de uma parceria público-privada. O governo também já protocolou na Assembleia Legislativa, em dezembro do ano passado, um outro projeto de lei que cria o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas do Estado, complementando a legislação que institui o marco regulatório. Esta segunda proposta deve ser apreciada até o dia 11 de março. O projeto vai passar pela CCJ, pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Se o prazo de tramitação se esgotar, os projetos devem ser votados na primeira sessão subsequente. Nós vamos ter que conversar com o relator da matéria, com o deputado Marcos Vieira, para ver qual é o entendimento que ele vai dar e também o parecer e qual é o tempo do debate. Nós temos que dar vista também para aqueles deputados que pedem e, se for o caso, nós vamos ter que pedir uma prorrogação desse prazo para poder deliberar. E se nós encontrar consenso na deliberação, podemos fazer dentro do prazo, desde que haja acordo de líderes para fazer as reuniões conjuntas. Outro projeto que está em tramitação no Parlamento é o que isenta do IPVA e ICMS os representantes comerciais e corretores de imóveis que adquirirem um veículo para o trabalho. De acordo com o autor da proposta, o objetivo é ajudar esses profissionais a superar a crise econômica. A iniciativa é do deputado Maurício Scudilarque, do PSD. Ele ocupou a tribuna para defender o projeto que foi o primeiro protocolado na Assembleia Legislativa este ano. A matéria altera a lei de 1988, que institui o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e estabelece benefício no campo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de serviços de transporte e comunicação. A intenção é isentar os representantes comerciais e os corretores de imóveis registrados em seus respectivos conselhos do pagamento do IPVA e do ICMS incidentes sobre a compra de veículos. Um benefício fiscal para a aquisição de um veículo usado como ferramenta de trabalho. O objetivo é facilitar e trazer maior estímulo, rendimento a essa classe tão importante, essa categoria profissional tão importante, e que nesse momento de recessão da economia, os representantes comerciais e os corretores de imóveis merecem de parte do governo uma sinalização, uma forma de melhorar a sua atuação, de tornar trazer menos custo para que possam, então, incentivar o desenvolvimento da nossa economia. E veja ainda hoje os primeiros passos para a instalação do Centro de Referências de Imigrantes e Refugiados aqui de Santa Catarina. Os detalhes da criação desse novo espaço você confere logo depois do intervalo. Notícias, volta já. O governo do estado está iniciando o processo de instalação do Centro de Referência de Imigrantes e Refugiados de Santa Catarina. A estrutura foi criada no mês passado, através de convênio com o governo federal. Os detalhes da implantação do espaço foram debatidos durante o primeiro encontro do ano do Grupo de Trabalho para Apoio ao Imigrante. A reunião aconteceu na Assembleia Legislativa. O Grupo de Trabalho para Apoio ao Imigrante foi criado em junho do ano passado e é coordenado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Participam representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, do Poder Legislativo Estadual, Ministério Público, da Pastoral do Migrante mantida pela Igreja Católica, do Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados da Grande Florianópolis, Associação de Haitianos e da UFSC e UDESC, que mantém grupos de estudo ligados ao tema. Todos eles comemoram a celebração de convênio realizada no dia 12 de janeiro entre o governo do estado e o governo federal, que
que destinou mais de R$1 milhão para a instalação em Santa Catarina do Centro de Referência e Acolhimento de Imigrantes e Refugiados do Estado. Vai ter o apoio jurídico, toda a parte de documentação, que hoje é feito de forma voluntária, por exemplo, pela Pastoral do Migrante e outras entidades da sociedade civil. Então, vai ter toda a parte de documentação, regularização migratória, acompanhamento de solicitações de refúgio e depois toda a parte social, que é busca de trabalho, desenvolvimento social, integração social dos imigrantes na sociedade. E depois também cursos de capacitação e cursos de português para os imigrantes, E também se prevê nesse projeto o acolhimento também na modalidade de república. Não há cálculos oficiais, mas a Pastoral do Migrante, que atende imigrantes e refugiados, estima que Santa Catarina abrigue em torno de 7 mil pessoas nessas condições. Mais de 50% são haitianos, mas os imigrantes de países do Mercosul também são em grande número, seguidos por sírios, ganeses e senegaleses. O Clarens é Relações Públicas do movimento haitiano em Santa Catarina. Para ele, o centro de referência pode ajudar nas principais questões que complicam a vida dos migrantes no país. Às vezes o imigrante veio aqui, precisa de informação sobre a questão da educação também, ou seja, a questão da tradução juramentado e a questão da moradia também. Às vezes as pessoas saindo de longe, lá do Lages e todo, diferente polo do estado, vendo aqui buscando essas informações. Também nós temos quando o imigrante tem seu passaporte vencido, então esse centro de referência poderá ter contato com as embaixadas, os consulados, para resolver, especialmente se o imigrante quiser fazer a entrada da sua família por reunião familiar. A Secretaria de Estado da Assistência Social está em fase de definição do local onde deverá funcionar o centro de referência, que deve estar pronto para atuar ainda neste semestre. A consultora de políticas da Secretaria, Ivone Maria Peraça, tem pressa. Aulas de português, tradução de documentos e acesso ao ensino são providências urgentes que dependem deste novo órgão estadual para terem uma solução. Precisa, de fato, acontecer uma relação maior, E, de fato, vai acabar necessitando de algum amparo legal. Vai precisar, porque é muito caro fazer hoje a tradução da documentação deles para que possa validar aqui nas nossas escolas. É o que eles chamam de tradução juramentada. Isso é um trabalho feito por 2 ou 3 pessoas no Estado e tem um custo muito alto. E nenhum de nós, nem eles, nem a sociedade, nem o Estado, dispõe de recurso para isso, não tem previsão para isso. Então isso é um assunto, eu acho que de todos, talvez o mais grave, porque eles querem de fato estudar. Outro assunto que vem mobilizando a casa é o combate ao Aedes aegypti. O deputado Fernando Coruja, do PMDB, defendeu a priorização do poder de polícia e a centralização de ações pelo governo federal para evitar a proliferação do mosquito. Na sessão desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Coruja, do PMDB, mostrou preocupação com o aumento do número de casos de dengue em Santa Catarina e apontou falhas no combate ao mosquito Aedes aegypti no país. É preciso municipalizar a maioria das coisas, mas tem questões como essa que precisa ter um comando central bem organizado, porque o mosquito não respeita a fronteira. E se você tem um pequeno município que não cuida, um outro não cuida, outro não cuida, você fica mais sujeito a essa situação. As consequências são graves em termos de saúde pública para as pessoas, a consequência, inclusive, com a queda do turismo, a questão das Olimpíadas agora, que algumas pessoas assinam para a possibilidade de não virem para o Brasil no final das Olimpíadas, é uma situação delicada. Para o deputado Fernando Coruja, o poder de polícia no combate ao Aedes aegypti deve ser prioridade. Ele lembrou da medida provisória publicada pelo governo federal que autoriza o ingresso forçado dos agentes públicos em imóveis que estejam abandonados para a execução das ações de combate ao mosquito em todo o país. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também entrou nesta luta. A Assembleia Legislativa aprovou no ano passado um projeto de lei. Havia uma lei, houve uma emenda um novo projeto do deputado Patrício Destro, e eu apresentei um substitutivo global, aumentando o poder de polícia dos órgãos de saúde para adentrarem as residências, as propriedades, porque nós estamos diante de um direito que é a liberdade, um direito que é a propriedade e um outro direito que é o direito das pessoas terem saúde. Então,
Então, são direitos conflitantes nesse instante. E, às vezes, como ponderação, num momento histórico este, o direito à saúde tem que prevalecer. Então, o governo tem que ser mais forte na sua atuação. Além das ações dos governos, é preciso que a população faça a sua parte para evitar criadouros do mosquito. Especialmente porque o Aedes aegypti é responsável pela transmissão de 3 doenças: dengue, chikungunya e zika vírus. Pois é, Jucinei, mas afinal, como diferenciar uma da outra, já que os sintomas são tão parecidos? Veja na reportagem de Ariane Dorigatti. Dengue, chikungunya e zika vírus. Essas 3 doenças invadiram a vida dos brasileiros nos últimos meses. Mas como diferenciar uma da outra? De acordo com o infectologista do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, Walter Araújo, os sintomas são muito parecidos, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico. Não é fácil, não é uma coisa matemática. A gente precisa ter experiência acumulada ao longo dos anos para diferenciar uma coisa da outra. A gente vai precisar de sorologias para identificar os casos positivos. Então, não é fácil dizer é isso ou é aquilo outro. A mais grave das 3 doenças é a dengue. Ela causa febre, dores na cabeça e no corpo, manchas na pele e indisposição. Se não for tratada, pode evoluir para a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. A chikungunya também causa dores, mas elas são concentradas nas articulações, além de febre e dores pelo corpo. Casos de morte são muito raros. Por fim, o zika vírus, que apresenta sintomas mais leves. A febre é baixa, os olhos ficam vermelhos e uma coceira se espalha pelo corpo. Normalmente, a febre zika não causa morte, mas está relacionada a um problema neurológico que pode causar paralisia, a síndrome de Guillain-Barré e ainda a microcefalia. A causa dessas 3 doenças é a mesma, o Aedes aegypti. E a única maneira de ficar longe do problema é combatendo o mosquito com medidas simples como eliminar a água parada em casa e descartar o lixo em locais adequados. O clima quente favorece a proliferação do inseto e, por enquanto, não existem vacinas capazes de combater a doença. Walter Araújo orienta: ao aparecerem os sintomas, o paciente não deve esperar. O ideal é buscar serviço médico o mais rápido possível. A gente não tem uma bola de cristal para saber que paciente vai evoluir mal, qual paciente que vai melhorar mais rápido. Essas doenças, geralmente, em 5, 7, 8 dias estão resolvidas. Mas, às vezes, não. Existem os casos graves, existem os casos que levam à morte. Então, se tiver oportunidade, condição de, converse com o médico. E veja a seguir as ações da Casan durante a temporada de verão aqui no estado. Não saia daí. Notícias, volta já. O feriadão de carnaval foi violento nas estradas catarinenses. Olha, Jucinei, o balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que o número de mortes foi quase 4 vezes maior que no ano passado. 11 pessoas morreram em rodovias federais de Santa Catarina neste carnaval. No ano passado, o número foi menor, foram 3 mortes. Outro dado que preocupa a Polícia Rodoviária Federal é o de motoristas flagrados embriagados. Foram 113 no total. As informações são resultado da operação realizada em todos os dias do feriadão e mostram que os motoristas continuam agindo sem cautela no trânsito. Dessas 11 mortes, 5 aconteceram por colisão frontal, ou seja, alguém na pista simples ultrapassou em local proibido ou na hora errada. Houve casos de atropelamentos em plena madrugada na BR-101 duplicada. Houve capotamento devido ao excesso de velocidade. Todos os acidentes com vítimas fatais que poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse um pouco mais de cuidado. Todos os anos o carnaval é um feriado que preocupa. Os dias de festa em plena temporada de verão atraem milhares de turistas. São mais veículos nas estradas, mais pessoas circulando pelas praias e um fluxo intenso do interior ao litoral. Com mais motoristas nas rodovias, maior deve ser a atenção. Mas nem sempre é isso que acontece. O balanço de carnaval deste ano
revelam que a Polícia Rodoviária Federal já tinha conhecimento. A imprudência é a principal causa de acidentes. Dirigir é uma atividade de muita responsabilidade. Cautela e prudência devem guiar os motoristas. Reduzir a possibilidade de envolvimento em acidentes é possível. Com a direção defensiva, quem está ao volante preserva os outros e a própria vida. Principalmente, evitem bebida alcoólica antes de dirigir, porque a temporada de verão ainda está grande, está no seu auge, o calor é forte. Não excedam o limite de velocidade, procurem ultrapassar somente em local permitido. E principalmente no banco traseiro, nós percebemos que a maioria das pessoas ainda não usam cinto de segurança no banco traseiro, que é uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que por estar lá atrás está segura. Não é. O banco traseiro também é um local muito importante para se usar o cinto. O governo do estado divulgou esta semana o balanço parcial da temporada de verão. Os números mostram que Santa Catarina foi o destino escolhido por 5,5 milhões de turistas. Segundo a pesquisa, os mais de 5 milhões de visitantes vieram de diversos países e de outros estados brasileiros, além dos próprios catarinenses. Os estrangeiros são principalmente da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. Já os nacionais vêm de estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Juntos, eles são responsáveis por 80% a 100% da ocupação hoteleira do litoral. Só no Réveillon, os hotéis registraram 97% de ocupação. Em janeiro, esse índice teve média de 85%. Na Serra, durante as festas de final de ano, a ocupação hoteleira foi de 100%, com destaque para a presença de norte-americanos e alemães. Já na região de águas termais, como Piratuba e Itá, a presença de turistas fez com que os hotéis tivessem 100% de ocupação nas 2 primeiras semanas de 2016. A pesquisa também aborda outras questões, como segurança pública. Até agora, a Operação Veraneio registrou 39 mil ocorrências policiais de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, 4,5% a menos do que o mesmo período da temporada anterior. Outro tema da pesquisa foi em relação ao abastecimento de água. Só na ilha de Santa Catarina, por exemplo, o consumo de água aumentou em 30% entre o Natal e o Ano Novo, chegando a 80% somente na costa norte de Florianópolis. Sobre balneabilidade, o último relatório da Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, mostra que foram analisados 211 pontos. Os resultados, incluídos no balanço parcial do governo do estado sobre essa temporada, revelam que na capital, 41 pontos estão em boas condições e 34 estão impróprios. Nas demais regiões do litoral catarinense, 82 pontos estão próprios e 54 devem ser evitados pelos banhistas. A Companhia de Águas e Saneamento divulgou essa semana a meta de colocar o estado de Santa Catarina entre os 4 com melhor índice de tratamento de esgoto no país. E sabe até quando, Jucinei? Até 2018. Pois é, Cláudio. Quanto ao abastecimento de água, o presidente da companhia comemora uma temporada de verão histórica. Em 44 anos de funcionamento, a Casan sempre enfrentou um problema crônico de falta d'água nas temporadas de verão. Esta foi a primeira com abastecimento normal do meio de dezembro até o Carnaval em todos os municípios atendidos pela Companhia de Água e Saneamento do Estado, descontando apenas problemas pontuais. As altas temperaturas, combinadas com o grande número de visitantes, fizeram a Operação Verão ficar marcada pelo fornecimento recorde de água tratada. Em Florianópolis, por exemplo, só na segunda-feira de Carnaval, quando foi registrado um recorde de consumo, a produção atingiu 152 milhões de litros de água em um só dia, quando havia 756 mil pessoas na cidade, quase o dobro da população. O presidente da Casan, Walter Galina, reuniu jornalistas para divulgar os resultados da temporada histórica para a empresa. Ele demonstrou mais de 100 ações operacionais ou obras realizadas com investimento superior a 90 milhões de reais. Vamos incrementar o Se Liga na Rede, vamos contratar empresa que entra com robô nas redes para verificar essas fraudes, essas pessoas que não se ligaram. Nós vamos trabalhar muito disso. Nós temos a parte da
da balneabilidade tem muito a ver com as fortes chuvas, ou seja, as drenagens têm que existir, nós temos que ter macrodrenagem nos locais, porque se não tem macrodrenagem, o lixo que está nas rodovias correm para o mar ou para o Rio do Brás. É uma situação muito ruim, então são várias ações que precisam ser muito mais complexo e a Casan não vai fugir da sua responsabilidade de trabalhar a sua parte. Resolvido o problema de abastecimento de água, a Casan enfrentou um outro entrave nesta temporada, que foi a poluição das praias, acentuada principalmente em Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina. A contaminação do Rio do Brás, que desemboca na praia, fez o mar ficar impróprio para banho, principalmente após períodos prolongados de chuva, justamente numa temporada em que a procura pela praia por um grande número de turistas do Mercosul superlotou a região. Na entrevista, o presidente da Casan afirmou que o problema persiste há mais de 30 anos em Canasvieiras. Culpou principalmente a chuva intensa, que obriga a estação de tratamento do bairro a receber índice de efluentes maior que a capacidade. Ele divulgou uma série de ações emergenciais para a despoluição das praias. O presidente da Casan anunciou o investimento de R$1,5 bilhão para a instalação da rede de esgoto em diversas regiões do estado, com recursos já disponíveis do governo estadual, do governo federal e agências internacionais. Hoje, a cobertura de esgoto em Santa Catarina é de apenas 19%. O estado é o 18º do país em coleta e tratamento de esgoto. A intenção é aumentar este índice para 49% de cobertura até 2018 e ficar entre os 4 estados com melhores índices. Nós somos obrigados a executar essas obras até o final de 2018. Os recursos estão assegurados, as obras, grande parte, já estão em execução e, com certeza, terminando todas as ações em 2016, vamos colocar todas elas em efetivação, em execução propriamente dito. Nós vamos levar o estado de Santa Catarina em 4º lugar no Brasil. Falando em água, tratamento, saneamento básico, esse foi o tópico escolhido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs para a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. O foco da campanha é o saneamento básico, o desenvolvimento, a saúde integral e a qualidade de vida. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs mostram que, apesar de estar entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento. Além dos subsídios tradicionais, esta edição da campanha da Fraternidade vai contar com um roteiro que traz atividades para serem trabalhadas com as crianças em encontros de evangelização. A campanha terá dimensão internacional, pois será realizada em parceria com a Miserior, entidade da Igreja Católica na Alemanha, que trabalha na cooperação para o desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. A campanha da Fraternidade 2016 prossegue até o Domingo de Ramos, que será no dia 20 de março. A edição de hoje termina destacando a abertura das inscrições para a 15ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Os interessados têm até o dia 19 de março para se inscrever. Entre as novidades deste ano está a abertura das inscrições para filmes estrangeiros. Os 6 melhores longas internacionais receberão troféus e serão exibidos com dublagem ao vivo. A iniciativa tem a parceria da TV Brasil. Os projetos selecionados serão divulgados no início do mês de abril. Os prêmios de melhor animação e melhor ficção serão indicados pelo júri oficial. Já o prêmio Júri Popular será definido pelo voto do público. As crianças vão compor um júri infantil que vai escolher o vencedor do prêmio especial. Em 15 anos de história, a mostra já atraiu mais de 500 mil espectadores. Este ano, o festival será realizado entre os dias 2 e 10 de julho no Teatro Governador Pedro Ivo Campos, em Florianópolis. Por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.